Olá, meus queridos irmãos e irmãs, caros amigos, vamos dar continuidade agora com o terceiro sacramento do bloco da iniciação cristã. Então, estamos na doutrina cristã, estamos já na terceira parte, que é justamente os sacramentos, a vida de Cristo, né? Na primeira aula vimos o sacramento do batismo deste dia, na segunda aula vimos o sacramento da confirmação e nesta terceira aula da manhã vamos ver o sacramento da Eucaristia, né? E tudo que compõe este sacramento da Eucaristia. Vamos naquela metodologia da definição, né? Dos efeitos e também da necessidade. E neste sacramento vamos ver algo mais profundo, né? Vamos ver algumas partes essenciais da missa, né? E a sua liturgia. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e bem-vindas ao nosso sacramento da Eucaristia. Então vamos para aquela definição, né, antiguíssima e dentro da tradição. Começar pela definição, as figuras deste sacramento da Eucaristia, promessas e a instituição. A Eucaristia é o sacramento em que, sob a espécie do pão e do vinho, se contém realmente o corpo, sangue, alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo para alimento das almas. Sob, embaixo, não é? Das aparências de pão e vinho, sobre o véu do pão e o vinho, ali se encontra a divindade, que nós chamamos de corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim falava o doutor angélico Santo Tomás de Aquino, né? E fez aquele cântico maravilhoso, né? Tão sublime sacramento, adoremos neste altar. Vejam só, interessante que este cântico, não é? Na verdade é uma grande poesia ao sacramento da Eucaristia, a Eucaristia, e que nós cantamos para darmos a bênção do Santíssimo Sacramento do altar. Essa é a definição, não é? Vamos continuar. Eucaristia é palavra grega que significa boa graça, ou ação de graças. É assim usada porque nesse sacramento recebemos a Deus os benefícios recebidos como Jesus fez, que antes de instituí-lo, levantou os olhos e deu graças. Aqui nós vemos também no João capítulo 6, né? O discurso do pão ali. Quando ele pega os pães e os peixes, ele eleva os olhos da graça. Na instituição também da Eucaristia, que nós celebramos na quinta-feira santa, não é? Ele também pega o pão e dá graça, pega o cálice e dá graça. Termina as duas formas e as duas fórmulas dizendo, não é? Fazeis isso todas as vezes que celebrardes em memória de mim. A Eucaristia foi por vários modos prefigurada no Antigo Testamento, ou seja, figura do Antigo Testamento. Assim, o sacrifício de Abel, o de Melquisedeque, a oferecer pão e vinho, o maná no deserto, o cordeiro pascal. São essas as figuras da Eucaristia no Antigo Testamento. Jesus Cristo prometeu este sacramento em Cafarnaum, quando, após o milagre da multiplicação dos pães, disse às turbas: Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se não comerdes minha carne,
do Filho do Homem e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículos de 51 a 55. Outrora já fiz menção. Instituiu na última ceia, quando consagrou o pão e o vinho, e os distribuiu aos apóstolos como seu corpo e o seu sangue, mandando que fizesse, não é, outro tanto em sua memória, como já vimos aqui, fundamentando, não é, essa primeira parte, que é a parte da definição das figuras do Antigo Testamento, como vimos, da promessa, fazer tudo em minha memória, e também da instituição da Eucaristia. E aí nasce também o ministro, a instituição do sagrado, não é, sacerdócio. Vamos agora para a matéria, forma e ministro deste sacramento, o terceiro sacramento da iniciação cristã, não é? O primeiro bloco, assim dividido, os sacramentos. Matéria deste sacramento são o pão de trigo e o vinho de uva. Jesus Cristo consagrou o pão ázimo, isto é, não levedado, assim costuma fazê-lo até agora a igreja latina, não é? A igreja católica aqui, né? A nossa no Ocidente, né? E todo o rito latino. Forma são as palavras que o ministro pronuncia em nome de Jesus Cristo na consagração. Isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue, derramado por vós e por muitos em remissão dos pecados. Esta é a fórmula, não é? Vimos a matéria, essa é a fórmula que todo o ministro, que é o sacerdote, o presidente principal, desde o Papa, os bispos e os padres. Ministro é o sacerdote, isto é, aquele que recebeu no sacramento da ordem o poder sobre o corpo real de Jesus Cristo. Este é o ministro ordinário, não extraordinário, não é? E não existe ministro extraordinário, veja, no sentido do sacramento. Existe da Sagrada Comunhão. Presença real, transubstanciação e espécies. Vamos ver agora. A Eucaristia difere dos outros sacramentos. Ao mesmo tempo que ela é um sacramento, ela pode receber os outros sacramentos dentro dela, enquanto liturgia, enquanto, não é, a missa. Vamos ver. Não só porque primeiro se fez e depois se confere, ao passo que os demais sacramentos são conferidos no próprio ato em que se fazem, sobretudo porque os outros sacramentos dão a graça, enquanto a Eucaristia nos dá o próprio autor da graça. Aqui é mais do que interessante. Mais do que interessante. Não temos palavra para esse tremendo aqui. Porque na Eucaristia, como diz aqui, recebemos o autor da graça, recebemos Jesus ressuscitado fisicamente. Veja, enquanto nos outros sacramentos recebemos as graças, aqui recebemos o sacramento da Eucaristia, recebemos Jesus ressuscitado fisicamente. Né? O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, quando fala sobre os sacramentos, diz que é presença de Jesus Cristo, mas sobretudo, em especial, no sacramento da Eucaristia. Jesus Cristo, de fato, está realmente, verdadeira e substancialmente presente na Eucaristia. É esse grande e profundo mistério devido à infinidade e onipotência de Deus. Nós o cremos porque nulo disse Jesus efetivamente
ao prometer-nos esse sacramento. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Maravilha, não é? Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. João capítulo 6, versículos de 55 a 56. Essas palavras devem ser tomadas à letra, como as interpretaram os ouvintes. Jesus não corrigiu tal interpretação, mas a confirmou. E embora muitos a quem parecia duro esse falar se apartassem dele, Jesus não retirou palavra alguma das proferidas. Porque aqui ainda é um absurdo, não é? Para os judeus que ainda esperam a vinda do Messias, né? E para os fariseus era um absurdo comer a carne de gente, de pessoa, né? Seria até hoje para nós canibalismo. Mas e as multidões estavam saindo no final desse discurso do pão de Jesus. Por isso que Pedro disse: Senhor, as tuas palavras são duras demais. Quem poderá cumpri-las, vivê-las, praticá-las? E Jesus não tira nenhuma palavra, diz: querem ir? Pedro, vai. Vai. E ele diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. As palavras da instituição são claras, simples e precisas. E dizem que o que Jesus queria dar aos apóstolos era o seu corpo e sangue, a ser derramado em prol deles. Foram sempre tomadas pelos apóstolos e pela igreja em sentido próprio as palavras de Jesus, como nulo ensina a tradição, e o definiu o Concílio de Trento, não é? E a partir daí o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II. Não se mudou isso. Nós sabemos que o Concílio de Trento foi um concílio doutrinário. Quando, pois, o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, opera-se o milagre da transubstanciação, ou da mudança da substância do pão no corpo de Jesus Cristo e da substância do vinho em seu precioso sangue. Do pão e do vinho ficam apenas as espécies, ou aquilo que nós chamamos de aparências. Não muda as aparências, as espécies de pão e vinho. Isto é, tudo que cai sob os nossos sentidos, como a cor, o calor, a figura, etc. Ora, como Jesus Cristo se encontra na Eucaristia vivo e glorioso, tal qual está no céu, assim, sob as aparências de pão e sob as aparências de vinho, está Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Isso é tremendo. Não tem palavras, não é? De máximos e máximos. Isso é tremendo, isso é fantástico, isso é espetacular, isso é sublime, não é? Porque nós recebemos, veja só, como diz aqui, né? Jesus vivo, ressuscitado e glorioso como ele está nos céus. Ou seja, como ele é o centro da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Recebemos ele todinho na Eucaristia quando comungamos, né, verdadeiramente, em estado de graça, não de pecado. Segue-se, primeiro, que Jesus Cristo se encontra em todas as hóstias consagradas do mundo, em todas as missas, né, e em todos os sacrários, em todos os sacrários. É presença, e é para ser adorado no sacrário como está. Entrou um costume, que não é tradição ainda, veja, porque é recente, de expor o Santíssimo e só fazer adoração com o Santíssimo no ostensório exposto sobre o altar. Não é?
E as pessoas pensam que tem fé quando expõe Jesus e o adora só ali. Não, a fé é quando nós não nos exigimos e não sentimos essa necessidade de vê-lo, de ver a hóstia no ostensório, mas o adoramos no sacrário. Bem-aventurados que não viram e creram. Veja, como nós dizemos na Santa Missa, aquele centurião: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. Não é? No caso, o centurião: e o meu servo será salvo. Veja, adorar Jesus, ter esse costume, ele está no sacrário. Eu sei que ele está no sacrário. E é o meu Deus, é o meu Senhor. Mesmo que eu não veja a hóstia, mesmo que eu não veja o ostensório, mas ele está no sacrário, eu sei. A lamparina lá, não é, vermelhinha, indica que tem presença real, presença sacramental. E é minha fé que me faz me prostrar, que faz ajoelhar diante dele. Segundo, que partindo-se a hóstia em mais partículas, ou dividindo-se a espécie do vinho, o corpo do Senhor, não se parte. Fragmentam-se apenas as espécies, ao passo que o corpo do Senhor permanece inteiro em cada uma das partes, por mínima que seja. Por fragmentozinho lá na palma da mão, que nós recebemos na mão, ou direto na boca, não é? Em pé ou ajoelhado. Essas são as formas de receber na Santa Missa, na comunhão. Mas cuidado, quando recebe na mão aquele fragmento, veja, é Jesus total, é Jesus inteiro, é Jesus todo. Não está na partícula maior, não está na hóstia magna apenas, mas naquele fragmento é Jesus. Quer dizer, fragmentamos, mas não partimos Jesus, não podemos dividi-lo. Terceiro, que a divina presença fique em nós até quando não estejam consumidas as espécies do pão e do vinho. Permanece, tá certo? E aqui há duas dimensões ou considerações, né? Alguns dizem quando foi consumida, quando está ainda na boca, não é? Quando é ingerida não há mais presença. E o outro, no processo de digestão. Leva ali, não é, 15 a 20 minutos a presença, até no interior, no processo de digestão. Tá bem? Isso a ciência vem, não é, nos ajudar a compreender. Tá certo? Missa e comunhão. Vamos ver agora a missa e comunhão. Jesus Cristo instituiu esse sacramento por 3 razões principais. Poderíamos fazer o inverso, né? A pergunta: quais são as 3 razões principais pelas quais Jesus institui o sacramento da Eucaristia? Primeira razão: para que houvesse na missa o sacrifício do Novo Testamento. Primeira razão. Segunda razão: para que houvesse na comunhão o alimento das almas. Diretamente na alma. Terceira razão: para que houvesse perpétua a lembrança do seu amor e da sua paixão e morte. Por isso que a missa é sacrifício, não é apenas banquete, festa, mas é o sacrifício. A terceira razão, para nos lembrar, não é? O mistério pascal, chamamos assim: paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos considerar a Eucaristia como sacrifício na Santa Missa ou como alimento na Santa Comunhão que recebemos. Vamos agora para, primeiro, não é? A Santa Missa, a definição. Depois vamos para a Santa Comunhão. A Santa Missa, definição de Santa Missa.
A Eucaristia é o sacrifício do Novo Testamento e, como tal, se chama a Santa Missa. Essa expressão é antiguíssima na nossa igreja. Pela palavra sacrifício, entende-se a pública oferta a Deus de coisas que se destrói, para professarmos que Deus é o Criador e Senhor Supremo, a quem tudo é devido. Esta é a definição de sacrifício. Todas as religiões tiveram e possuem o sacrifício. O que tem de novo no sacrifício da missa? A religião hebraica, antes de Cristo, celebrou diversos sacrifícios estabelecidos por Deus. Eram figuras do sacrifício de Jesus Cristo, que, imolando-se a si mesmo para expiar nossos pecados e restituir-nos a graça divina, realizou o único, verdadeiro e valioso sacrifício e que se perpetuasse este em sua igreja, o sacrifício da Santa Missa. Todos os outros sacrifícios foram, figuras, nós chamamos de prefiguração do sacrifício de Cristo da Eucaristia. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e sangue de Jesus Cristo que, sob as espécies do pão e do vinho, se oferece a Deus por meio do sacerdote no altar, em memória e renovação do sacrifício da cruz. Não é? O terceiro motivo da Santa Missa é perpetuar este sacrifício que nós chamamos de mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as missas, sobretudo na missa dominical, a missa do Senhor. As missas solenes, não é? Que são as missas festivas de preceitos. Verdadeiro sacrifício. A missa é verdadeiro sacrifício enquanto é pública oblação a Deus de uma vítima que se destrói, que se consome, não é? Que se consome, que se quebra, que se parte. Não real, senão apenas misticamente. O sacerdote, de fato, consagrando separadamente o pão e o vinho, põe com as suas palavras uma separação entre o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Separação que efetivamente não se verifica, porque o corpo de Jesus Cristo na Eucaristia é vivo e glorioso, como está nos céus. E não pode haver ali real separação entre o corpo e o sangue, como era nos sacrifícios vespertinos do Antigo Testamento, certo? Não é cruento, é incruento. Não é o vermelho, sangue, mas é o branco. Né? E é interessante, vamos lá, né? Para isso, existem duas consagrações no rito de consagração. Se consagra separadamente o pão, o corpo, se consagra separadamente o vinho e o sangue, tá certo? Não é uma só consagração. Não se consagra de uma vez o pão e o vinho. Se consagra, não é, o pão e depois o vinho. O pão em corpo se torna transubstancialmente, não é, o vinho em sangue. O sacrifício da missa não é simples lembrança, mas renovação do sacrifício da cruz, com a diferença de, atenção, vamos ver aqui, né, duas partes. Primeiro, que o sacrifício da cruz foi cruento. Eu tenho a vocação de antecipar, não é? Isto é, com o derramamento de sangue, enquanto o da missa é incruento, isto é, sem derramamento de sangue. Segundo, que na cruz Jesus Cristo merece por nós toda a graça, enquanto na missa nos aplica as graças merecidas ao morrer por nós.
Essa distinção é belíssima e que poucos sabem. Veja, na missa, ou seja, na cruz, Jesus Cristo merece por nós toda a graça. E na missa, essa graça merecida por nós é aplicada a nós. É aplicada a nós. Recebemos todas as graças do mistério que aconteceu, chamado mistério pascal. E toda a vida nós recebemos. Olha a importância da missa, de participar desde o rito inicial ao rito final, né? E sobretudo ali, com o coração contrito no Senhor, de rezarmos só para Ele e para mais ninguém, de entrarmos no Kairos, sairmos deste crono, né? Mesmo estando no tempo e no espaço, cronologicamente falando, mas kairologicamente falando, não estamos mais. Estamos na eternidade. A quem e por quem se oferece? A missa se oferece só a Deus. Atenção aqui, não é? Como as nossas orações cotidianas, as mais simples e humildes, só a Deus. Em especial, diz o Catecismo da Igreja Católica, Santa Missa, como estamos vendo nesse curso de doutrina cristã. Porque o sacrifício de respeito só ao Criador e dono supremo de todas as coisas. Às vezes, porém, celebra-se em honra de Nossa Senhora e dos santos. E, em tal caso, entende-se agradecer a Deus as graças concedidas aos santos e santas, ou também a nós, mediante a intercessão deles. Ou entende-se implorar de Deus para nós graças e bênção pelos méritos e preces dos santos e santas, não é? Em especial de Nossa Senhora, algum título que nós celebramos. Mas sempre é a Deus, por meio e intermédio de intercessão dos santos. Certo? Mas na missa é como está nas orações, na oração da coleta, a primeira oração, depois sobre as oferendas e pós-comunhão ali, não é? Começamos sempre, ó Pai, e terminamos por teu Filho Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. É sempre a Santíssima Trindade e o centro é Jesus Cristo, que nos mostra o Pai e que nos dá o seu Espírito. Vamos avante. A missa se oferece a Deus por 4 fins. Quais são os 4 fins que nós oferecemos a missa a Deus? Certo? Por isso, doutrina cristã, e é antiguíssima aqui, é do Concílio de Trento, viu? Essa doutrina cristã que eu estou dando para vocês. E que nós sabemos que o Concílio Vaticano I, o Concílio Vaticano II não foram doutrinários, foram pastorais, então está em vigor ainda toda a doutrina, né? E haja vista que um concílio não desdiz o que outro disse, tá certo? Então é atualíssimo. O primeiro fim da Santa Missa é latrêutico, ou seja, de adoração. Atenção, católico, cristão católico, você vai para a missa adorar. Adorar. E é interessantíssimo, eu quero abrir um parêntese aqui, não é? Que alguns padres rezam com piedade, não é? Ali nas consagrações, quando se ajoelha, não é? Faz a genuflexão e demora um pouquinho, alguns segundos. Quem está concelebrando, ou até mesmo o diácono e os ministros ali do altar, que não tem piedade, que não tem até consciência teológica, ou até mesmo a equipe de liturgia, acha um exagero, é um escândalo. É um escândalo o padre ser piedoso, celebrar com piedade hoje.
com devoção, com adoração. É um escândalo isso. Não é escândalo o padre celebrar, me desculpe, viu, falar, bêbado, embriagado, não é? Com a vida dúbia, veja, com tantas corrupções, não é isso. Não é escândalo o padre celebrar apressadamente, correndo. Não é escândalo o padre pular no altar, o padre dançar, o padre fazer teatro. Não é escândalo. Mas é escândalo hoje o padre celebrar com piedade, com devoção. Isso para mim é ridículo. Este escândalo é ridículo. Me desculpe, é uma palhaçada, não é? De quem faz de conta na Santa Missa, e que não tem esse entendimento. Então, o primeiro fim, veja, da Santa Missa oferecido a Deus, que é oferecido a Deus, é latrêutico, é de adoração. Eucarístico ou de ação de graças pelos benefícios recebidos. Segundo fim, satisfatórios para aplicá-lo ou dar-lhe satisfação dos nossos pecados. E ali já no ato penitencial, né? Eu quero destacar uma coisa, que o padre tem as orações em viva voz e tem as orações, não é? Em voz mais baixa, né? Ou subjetiva, tem as objetiva e subjetiva. O padre passa a missa todinha em oração. As orações públicas e as orações privadas, podemos dizer. Aqui reza para o povo, com o povo, pelo povo, mas tem as orações que ele faz. E na maioria dessas orações é pedindo perdão. Veja, são as orações de satisfação nesse sentido e de reparação, não é? Vamos ver, segundo fim, imperatório, para obter graças para nós, para os fiéis, não é? E para os defuntos. A oração, veja, então é latrêutico de adoração, primeiro fim, é eucarístico de ação de graça, o segundo fim, ele é satisfatório para aplicar e dar satisfação dos nossos pecados, e é imperativo, porque ele é também de súplica e de intercessão pelos os vivos e os mortos. Por isso as intenções, tá certo? Esses 4 fins da Santa Missa. O valor e fruto da Santa Missa. O valor da missa é infinito. Isso é extraordinário, é maravilhoso, né? O valor da missa é infinito. Mesmo estando no Cronos, que é finito. Mas ele é infinito. Porém, sua aplicação a nós, limitada e finita, segundo as disposições de Deus. E também da pessoa, não é? Que aplica a missa. A missa aplicada àquela pessoa, àquela súplica, àquela ação de graça, não é? E também, não é? Aos fiéis defuntos, aplicada. E sabe, não é? Não é apenas rezada, é aplicada, tem aquela contribuição. Contribuição. Você dá a contribuição, você aplica a missa. Tem um vídeo aí de Dom Henrique explicando essa aplicação da missa. O fruto da missa é de 3 espécies. Olha aí. O fruto da missa é de 3 espécies. Quais são? Primeiro, geral. Em favor da Santa Igreja e de todos os fiéis vivos e defuntos. Geral. Os frutos. Segundo, especial. Em favor daqueles pelos quais celebrada a Santa Missa. Aplicada a Santa Missa. Veja. E terceiro, especialíssimo. Em favor do sacerdote celebrante e dos que devotamente assistem. Ou seja, quem celebra está aplicando a missa a si, não é? E ao povo, ao corpo místico de Cristo, aqueles que estão na missa. Recebe os frutos da missa. Certo? Obrigação de assistir à missa. Vamos agora para os preceitos, né? A obrigatoriedade.
há obrigações de ouvir a missa aos domingos e nas festas de guarda, não é? Que um dos mandamentos da igreja. É útil, porém, assistir a ela frequentemente. E, se possível for, todos os dias católicos. Né? Veja aqui, ó, o valor e o fruto da missa, todos os dias, para participarmos do ato maior de culto público que a igreja presta a Deus. Veja, sendo consciente que é a maior oração. A oração mais sublime. Você pode fazer, não múltiplos terços durante o dia. Você pode rezar, né, aquela devoção das 1000 Ave Marias no dia. Certo? Você pode fazer a sua oração com a palavra de Deus, fazer a sua adoração. Você fez isso tudinho, mas perdeu a missa. Perdeu a missa. E agora? Cuidado para isso não ser neopelagianismo, não é? Os meus esforços, a quantidade de oração que eu faço, a minha agenda, a minha diplomacia diante do Senhor, não é? Mas o essencial, o essencialíssimo, como tem aqui especial, especialíssimo, o essencialíssimo nós perdemos. Aí dá preguiça, dá sono, fadiga, desinteresse. Ah, porque aquele padre, porque não é animada, porque eu não posso bater palma, porque eu não posso pular, porque eu não posso dançar. Não gosto, aquele padre é chato, né? A pregação não é boa. Para além de tudo isso, esses artifícios, a missa, se você entende da missa, né? Se você sabe do valor e dos frutos, independentemente desses artifícios, a missa na sua vida e cotidiana, não é? Cotidiana, se você tem a oportunidade, faça, vá. O modo mais conveniente de assistir à Santa Missa é de oferecer a Deus a missa em união com o sacerdote, lembrando a paixão e morte de Jesus Cristo, ou participar realmente do santo sacrifício comungando. E agora vamos ver a Santa Comunhão, tá certo? Quantos minutos já estamos aqui? Dá para ir. A Santa Comunhão. Vamos ver a definição, o ministro, né, os efeitos desta Santa Comunhão para terminarmos este sacramento. A Santa Comunhão é a participação real da alma com a vítima divina, com nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote e cordeiro. Ministro ordinário da Sagrada Comunhão é o sacerdote, isso já sabemos. Extraordinário, o diácono, com licença do bispo e do pároco. Olha, extraordinário, o que diz o Concílio de Trento, o diácono é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E depois os leigos que recebem esse ministério, ligado ao bispo, ligado ao pároco. Também o ministério, o diácono participa do ministério sacerdotal do pároco na paróquia. É interessante isso. Quando for estudar liturgia, né, Erivaldo? Está fazendo aí teologia, né? Essa observação. Isso não foi superado ainda não. Atenção. A Eucaristia antigamente era também recebida pelos fiéis sob as duas espécies. Agora na Igreja Latina se administra somente sob a espécie do pão. Mas aqui o teor teológico não existe corpo. Se é vivo, ressuscitado, se é glorioso como está no céu, não existe corpo sem sangue. Essa é a teologia, não é? Aplicada à ciência. Não existe. Corpo sem sangue é um corpo morto. E nós não recebemos o corpo morto, mas ressuscitado e glorioso como está nos céus.
A razão disto é que a dignidade do sacramento requer que se renovam os inconvenientes de se derramar o vinho consagrado, a repugnância de alguns de recebê-lo em jejum ou tomá-lo no mesmo cálice, onde foi ministrado a outros. As dificuldades em tê-lo em tantas cópias, especialmente em certos países, ao dar a comunhão a tantas pessoas, e também as dificuldades para levá-lo aos enfermos. A questão está fundamentando o porquê se recebe aqui apenas em uma espécie, não é? As dificuldades. Tanto mais que, sob a espécie de pão, está presente Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, e se recebe a Jesus inteiramente. Como eu falei naquele fragmento, Jesus é partido, mas não é dividido. Ele está na hóstia magna, ele está na partícula que recebemos, mas ele está no fragmento inteiro que fica na nossa mão. Por isso, muito cuidado ao receber na mão, não é? Para não fazermos assim, para não passar na roupa. Jesus é inteiro, total. Efeitos. A Eucaristia é verdadeiramente o alimento da alma, pelos efeitos que produz, perdoando os pecados veniais e preservando dos mortais. Veja, a gente só fica, não, na missa perdoa os pecados veniais, ali no ato no ato penitencial, quando recebemos a própria Eucaristia, mas nos preserva também dos pecados mortais, né? Nos dando força, nos fazendo, portanto, fortes. Dá a graça sacramental, isto é, o direito às graças atuais necessárias, porque é verdadeiro alimento da alma. Produz consolação espiritual, aumenta o amor para com Deus e a esperança da vida eterna. Atenção, né? Quem não está acompanhando as aulas, na introdução, nas duas primeiras aulas, eu falei das graças. Porque essa terceira parte fala da graça dentro dos sacramentos e sacramentais. Tá certo? Falei das graças. A necessidade de recebermos as graças. A graça sacramental, que nos dá as graças atuais, a graça santificante. Quantas vezes podemos recebê-la? A Eucaristia. A Eucaristia pode ser recebida uma vez ao dia. Aqui, não é, a doutrina do Concílio de Trento. Mas vamos lá, vamos terminar esse parágrafo que eu vou explicar. Em perigo de morte, podemos recebê-la como viático, embora tenhamos já nesse dia recebido a Santa Comunhão. Então, no caso, 2 vezes. Você recebe a comunhão na missa, né? Mas aconteceu um acidente, é perigo de morte e pode recebe. Os sacerdotes comungam mais vezes quando celebram outras missas no mesmo dia, mas para conservar o jejum se abstém das abluções, não é? O jejum eucarístico. E aqui é interessante, muito interessante nesse sentido. Veja, porque no meu caso mesmo, né? Às vezes eu celebro seguidas missas. No sábado, aqui na minha, celebro 7 horas da manhã, e aí faço o jejum eucarístico, mas temos aqui na 31 de março, que celebro a missa às 4 horas, logo em seguida celebro outra. Dá para fazer entre um intervalo e outro. Mas se você tiver espaço de 2 horas entre uma missa e outra, né, aí a comunidade chama para tomar um cafezinho, comer um pãozinho, não é, uma fruta, não dá para fazer no intervalo e o outro, em razões pastorais, muitas vezes, esse jejum eucarístico. Então você faz antes da primeira, né, e faz o jejum eucarístico, né, antes da última, em razões pastorais ali, senão você vai passar. Se você tem 5 missas durante o dia, vai passar o dia todo sem comer. E aí não pode também,
né? Que o corpo não resiste. Tá certo? E o catecismo da igreja, não é? Os bispos, eles dizem que pode receber a Eucaristia tantas quantas missas você participar durante o dia. Tá certo? Você sendo leigo, se participa bem plenamente, você tem o direito de receber naquela missa a Eucaristia. Tá certo? Mas também se você participou de uma missa e vai participar a segunda, como tem gente que canta, que acompanha o padre, que ajuda o padre, se não quiser comungar, porque já comungou na primeira, também não é pecado. Mas se quiser comungar, também não é pecado. Tá certo? O Catecismo da Igreja Católica fala justamente sobre isso, quando fala nessa terceira parte, na vida da graça, dentro dos sacramentos. Condições para recebê-la bem. Para se comungar bem, são necessárias três coisas. Três coisas. Aqui é bom porque é uma catequese, não é, bem sistemática e esquemática. Que muitas vezes no nosso curso de teologia, nós pensamos sobre a teologia do sacramento da comunhão, mas nessa catequese, essas minúcias se passa e a gente, às vezes, se perde, porque é muito prático isso aqui. Primeiro, estar na graça de Deus, isto é, ter a alma limpa de qualquer pecado mortal. Quem recebesse a Eucaristia sabendo estar em pecado mortal, cometeria gravíssimo pecado de sacrilégio. Isso aqui foi muito esquecido, não é? E até um pecado de chamar sacrilégio hoje para muitos, de teologia de libertação, de liberalistas, não é? Que pessoas para frente, progressista, não, essa linguagem mais de sacrilégio, de cisma, de apostasia, de heresia, é uma linguagem da Idade Média. Não convém mais hoje ser tão moralista assim, ser tão agressivo. Quer dizer, o pensamento dos homens não são pensamentos de Deus. Certo? É a igreja que liga e desliga. Não é pensamento de um teólogo progressista, né? Liberalista. Não. Ainda é doutrina da igreja. Se eu comungo em estado de pecado mortal, eu estou comungando sacrilicamente. E quantas vezes nós já comungamos em estado de pecado mortal e não lembramos de colocar isso na listinha ou de confessar, não é? Confessar que eu comunguei em estado de pecado mortal. Quantas vezes seria bom lembrar, né? Quantas vezes, e aí a gente, de fato, corrige isso em tempo aqui de vida, pedindo perdão. Segundo, está em jejum natural desde a meia-noite. Era assim, viu? Era assim, né? Hoje esse jejum é 1 hora antes, tá certo? Porque aqui eu estou dizendo que é o segundo, é o Concílio de Trento, não é? Antiguíssimo. Os antigos era assim, para comungar desde o do outro dia, não é? Para nós, meia-noite. O jejum natural ou total que se rompe com qualquer coisa tomada como alimento, seja comida, seja bebida. A comunhão, sem observarmos o jejum, só é permitida em perigo de morte e também nas longas doenças, observadas as normas prescritas pela igreja. Atenção aqui, é interessante, não é? Essa norma, de uma vez que ela mudou, não é? Mudou em via pastoral e no Concílio Vaticano II, o que se pede, até o Código de Direito Canônico, o novo Código de Direito Canônico, não é? De 1987, fala justamente isso. 1 hora antes da missa. E essa 1 hora antes até a hora da comunhão, tá certo? Se eu posso comer até 6h30, às 18h30, se for às 19 horas. Porque vai dar 1 hora antes da comunhão, dependendo da missa. Se for muito apressado assim, então não dá. Então é interessante não comer antes da missa, tá certo?
come até 5 horas. A partir de 6 horas não come mais, para fazer o jejum eucarístico. Pensar no que se vai receber, isto é, achegar-se à comunhão com devoção e fé, com piedade, como eu falei aqui, preparando-se para tal ato dignamente e confessando-se por algum tempo em devotação de graças. Aqui a gente pede que se reze, aliás, que se confesse, não é, uma vez por mês. Confessar é ter a consciência de ter pecado mortal. Eu pequei mortalmente, eu vou me confesso. Se eu peco toda semana, mortalmente, toda semana eu tenho que me confessar. Não é? O Papa João Paulo II, que não cometia pecado mortal todos os dias, ele se confessava todos os dias. Entendeu? E nós, que pecamos todos os dias, queremos nos confessar ao menos uma vez por ano, né? Fazer o que prescreve a norma, o preceito. E queremos ter direitos para receber os sacramentos. Cuidado nesses direitos, né? Adoração, para terminar, a igreja conserva no tabernáculo a Eucaristia, não só para que os fiéis a recebam pela Sagrada Comunhão, senão também para que apresente as adorações a Jesus. Por esse motivo, expõe solenemente a Santa Hóstia e se leva em triunfo nas procissões, certo? Que interessante, essa procissão, uma vez por ano, a igreja permite, que é Corpus Christi, ou em casos extraordinários, pastoral, né, que o pároco peça a permissão do bispo para sair solenemente, ok? A exposição tem um dia, deveria ter um dia na semana, que geralmente é a quinta-feira, que se expõe o Santíssimo. Pode ser 12 horas, pode ser 5 horas, 2 horas. E o que prescreve, ao menos, não se dê a bênção do Santíssimo antes de 30 minutos. Se expõe o Santíssimo, por exemplo, Cerco de Jericó, Missa da Graça, missa de cura e libertação. Quando se expõe ali, depois da comunhão, passar 30 minutos. No mínimo, para dar a bênção, ok? Como pede a Santa Igreja Católica. Tá bem, terminamos com, deixa eu ver, aqui, terminamos mais ou menos com 50 minutos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.